Eu vos escolhi, foi do meio do mundo, a fim de que deis um fruto que dure. Eu vos escolhi, foi do meio do mundo. Amém, aleluia, aleluia, amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permaneceis naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, celebramos hoje o dia de São Lucas, médico que foi companheiro de Paulo nas suas viagens, é autor de um dos evangelhos e dos Atos dos Apóstolos, sendo também um dos responsáveis pela ação missionária nos primeiros tempos da Igreja. Evangelista do amor e da misericórdia divina. Descreve Jesus como amigo dos pobres e das mulheres. Nos Atos, traça o retrato da Igreja que persevera no ensinamento dos apóstolos, na caridade fraterna, na fração do pão e na oração. São Lucas nasceu em Antioquia da Síria, foi educado no paganismo e exerceu a profissão de médico. Convertido ao cristianismo, tornou-se colaborador de São Paulo, estabelecendo com ele uma grande amizade. Lucas escreveu o terceiro evangelho, com alguns elementos que nos permitem distingui-lo dos outros 3 evangelistas. São Lucas é o evangelista de Maria. Só ele nos fala da anunciação, da visitação, do nascimento de Jesus e da sua apresentação no templo. É o evangelista do coração de Jesus. É o que melhor nos revela a sua misericórdia nas parábolas da dracma, perdida e reencontrada, da ovelha perdida e achada,
do filho pródigo, é o evangelista da caridade. Só ele narra a parábola do bom samaritano e fala do amor de Jesus aos pobres com acentuações mais ternas do que os outros evangelistas. Apresenta-nos Jesus comovido diante do sofrimento da viúva de Naim, Jesus que acolhe delicadamente a pecadora em casa de Simão, o fariseu, e lhe assegura o perdão de Deus. Jesus que acolhe Zaqueu com tanta bondade que muda o coração ganancioso do publicano em coração arrependido e generoso. O Evangelho de hoje nos mostra uma narrativa do envio dos 72 discípulos em missão em território gentílico. É exclusiva de Lucas. Ela prepara as narrativas das missões que se seguirão na sua obra de Atos dos Apóstolos e aponta de uma maneira clara quais são características do missionário que vai em nome de Jesus. Este deverá ter como missão a humildade, o acolhimento sem discriminações, a cura dos doentes e da comunicação da paz. Só quando assim for é que realmente se dá por presente o reino de Deus. Como fizera com os 12, Jesus instruiu os 72 discípulos, enviados 2 a 2, a preparar sua passagem a caminho de Jerusalém. Servidores do reino, competia-lhes dispor as pessoas para acolher o Mestre e sua mensagem, deixando-se converter para Deus. Tarefa difícil, se considerarmos que os discípulos se encontravam em território samaritano, cuja hostilidade para com os judeus era bem conhecida. Por isso, as instruções de Jesus insistem em apresentar as dificuldades que deverão enfrentar. Eles serão como cordeiro entre lobos. Estarão em condições de desigualdade, podendo ser vítimas fatais da agressão dos habitantes das cidades que iriam visitar. Portanto, se de um lado a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, do outro está o trabalho penoso. A missão exige apóstolos destemidos. A mensagem a ser levada é o dom da paz, no sentido mais completo. As pessoas e as famílias, e sobretudo a mensagem de que o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus é antes de tudo uma pessoa, Jesus Cristo. Quem o acolhe encontra a vida, a alegria, a missão de anunciá-lo. O gesto de sacudir a poeira dos pés era um gesto simbólico dos israelitas que, ao ingressar de novo no próprio país, depois de terem estado em terra pagã, não queriam ter nada em comum com o modo de vida dos pagãos. Libertar-se da poeira que se grudou aos pés enquanto estavam em território pagão significava ruptura total com aquele sistema de vida. Fazendo isso, os discípulos transferem toda a responsabilidade pela rejeição da palavra àqueles que os acolheram mal e rejeitaram o anúncio do Evangelho. E a paz oferecida não se perde, mas volta quem oferece. O estilo da missão de Jesus
e dos discípulos e o oposto daquele dos poderosos que o mundo de hoje idolatra. Não se baseia sobre a vontade de dominar, a arrogância ou a ambição, coisas típicas de lobos, mas sobre a proposta humilde. Não deve levar nada de material, mas deve contar com a providência divina e com hospitalidade. Seguir nossa missão em meio aos lobos do tempo atual. A missão é mais forte do que o medo. Às vezes somos tomados por pensamentos negativos e é humano sentir medo, mas a missão deve superar os nossos temores. Nenhum profissional tem medo de falar de sua profissão. Então, o que deveríamos nós, cristãos, ter medo de falar de Cristo, da sua pessoa, da sua verdade, vida, amor e mistério? A fé e a missão começam no coração e devem terminar nos lábios e nas ações. Não podemos deixar que o receio atrapalhe a nossa missão cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.